Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de somatotopia, construção de mapas somestésicos. Todos vocês já viram mapas geográficos que são produzidos pelos cartógrafos. Esses mapas representam países, estados, continentes, cidades, etc. O que a maioria das pessoas ainda não sabem é que nós também, neurocientistas, podemos construir mapas. Esses mapas vão mostrar para a gente o homúnculo. Por exemplo, existe o homúnculo somatotópico sensorial. Não vamos confundir com homúnculo somatotópico motor. Este é um assunto para um outro vídeo. Nós estamos falando, por enquanto, do sistema sensorial. Esta figura ao lado representa o homúnculo somatotópico sensorial. Perceba que esse homúnculo apresenta algumas proporções bem distorcidas em relação ao que nós conhecemos na vida real. Nós vamos entender nesse vídeo como esse homúnculo é produzido e onde está localizado este mapa no nosso encéfalo. Vamos começar a falar a respeito da somatotopia. A somatotopia é o nome que se dá à representação da superfície cutânea ou do interior do corpo nas vias dos núcleos somestésicos. A somatotopia nada mais é do que um mapa de todas as regiões interna e externa do nosso corpo que está impresso em nosso encéfalo. Existem várias maneiras de produzir um mapa. A forma mais precisa é por meio da sensação tátil. Nós já estudamos no vídeo anterior o tato da via epicrítica e o tato da via protopática. Nós vamos utilizar para a construção de um mapa mental do nosso sistema sensorial a via epicrítica do tato. Vamos ver como que ocorre a construção de um mapa somatotópico. Eu coloquei aqui para vocês. O neurônio primário que inerva cada dermátomo projeta sua fibra ao segmento medular correspondente. Vamos entender isso. Primeiro, vamos entender o que é um dermátomo. O dermátomo nada mais é do que uma área da pele inervada por fibras nervosas sensitivas. Esta figura representa os dermátomos. Perceba, este homem está numa visão ventral ou anterior e este homem está numa visão dorsal ou posterior. Perceba que na figura existem várias segmentações. Cada uma dessas segmentações, ora horizontal, ora tendendo a ser vertical ou até mesmo totalmente vertical, como nós podemos ver na região posterior da perna, representa um dermátomo. Então veja bem, cada um desses segmentos mostra para a gente um dermátomo. E além disso, nós podemos ver nos dermátomos uma letra e um número. A letra e o número está representando o segmento da medula espinal que está recebendo a informação sensorial de uma determinada área da pele. Vamos ver isso. Por exemplo, esta região toda representa um dermátomo. Este dermátomo está enviando a informação sensorial para C5, ou seja, a informação sensorial desta região que eu rachurei para vocês vai chegar na altura da vértebra cervical 5. Um outro exemplo. Esta região que eu estou rachurando agora representa um dermátomo. Esta área da pele está levando a informação sensorial para T7, ou seja, a sétima vértebra torácica. De uma outra maneira mais específica, nós podemos estudar os dermátomos da seguinte maneira. As fibras que inervam as genitálias e também a parte posterior da perna penetram, ou seja, enviam as fibras
a medula espinal nos níveis sacrais. Lembrando que a informação sensorial vai chegar na altura dos cornos posteriores. De uma outra maneira, nós podemos ver o seguinte: as fibras que inervam a face anterior da perna e também do abdômen, perceba o que acontece. Penetram a medula espinal nos níveis lombares. Por sua vez, as fibras que inervam o tórax e também os membros superiores vão penetrar a medula espinal nos níveis torácicos. E por fim, as fibras que inervam a região dos ombros e também do pescoço vão chegar à medula espinal nos níveis cervicais. Veja que existe então uma organização somatotópica da região da pele, levando a informação até a medula espinal. O que nós vamos estudar é a formação de um mapa somatotópico por meio da via epicrítica. Isso porque, conforme nós já estudamos, a via epicrítica é uma via mais precisa. Só relembrando vagamente o que nós já vimos no vídeo anterior. Chega à medula espinal o neurônio primário. Esse neurônio primário, ao nível do corno posterior, vai segmentar. Um ramo vai ascender e vai fazer sinapse no bulbo. No bulbo, a sinapse vai ocorrer no núcleo grácil e também no núcleo cuneiforme. A sinapse ocorre entre o neurônio primário com o neurônio secundário. Este neurônio secundário cruza o bulbo e ascende até o tálamo, conforme nós vamos ver. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês o que ocorre no núcleo grácil e também no núcleo cuneiforme. Para isso, vamos ampliar esta região. Ampliando essa região, perceba o que eu tenho para vocês agora na figura. Um pedacinho da região do bulbo, perceba o núcleo grácil e também o núcleo cuneiforme. Se vocês olharem atentamente a essa figura, percebam um detalhe. Tanto no núcleo grácil quanto também no núcleo cuneiforme, existem representações do nosso corpo. O que isso indica? Indica o seguinte: dentro desses núcleos, os neurônios estão organizados de tal forma para representar os pés, os membros inferiores no interior do núcleo grácil. Já no núcleo cuneiforme, existe uma organização neuronal que vai representar o abdômen, o tórax e os membros superiores, além do pescoço. Veja um outro detalhe também que nós já falamos no vídeo anterior. A informação sensorial da maior parte da nossa face vai ser transmitida da face, da periferia, para o bulbo diretamente. Lembra que eu falei para vocês? Quem transporta esta informação sensorial da face até o sistema nervoso central é o quinto par de nervo craniano, o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo não faz sinapse na medula espinal, mas sim, o nervo trigêmeo faz sinapse diretamente no tronco encefálico. Perceba na figura do bulbo que existe um outro núcleo separado do núcleo cuneiforme e também do núcleo grácil. Este núcleo é chamado de núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. Neste núcleo existe a representação dos neurônios que vão interpretar as informações sensoriais da cabeça. Então, o que vai acontecer agora? Após a sinapse do neurônio primário com o neurônio secundário, já vimos, o neurônio secundário cruza o bulbo e começa a ascender. Termina de passar pelo bulbo, chega na ponte, da ponte vai para o mesencéfalo. Os axônios
desses neurônios estão passando por um feixe. Este feixe recebe o nome de liminisco medial. O liminisco medial, portanto, seria uma fita que vai permitir a passagem dos axônios da via epicrítica do tato. Acabou agora a região do tronco encefálico. O neurônio secundário vai chegar até o tálamo. No tálamo, o que vai acontecer então? Perceba que no tálamo existe um núcleo. O núcleo ventral do tálamo, entre vários outros núcleos que existem no tálamo, obviamente, mas esse núcleo em específico vai, entre aspas, juntar as informações que chegam a nível do bulbo, tanto do nervo trigêmeo, quanto também das demais partes do corpo. Após isso, vai ocorrer o seguinte: o neurônio secundário vai fazer uma sinapse com o neurônio terciário. Este neurônio terciário prolonga do tálamo em direção ao córtex somatosensorial primário. Toda essa região da figura que eu estou rachurando para vocês representa o córtex somatosensorial primário. Neste córtex, nós vamos encontrar o mapa que vai dar origem ao homúnculo somatotópico sensorial que nós vimos lá no primeiro slide. Vamos ver agora uma ampliação do córtex somatosensorial primário para a gente entender onde que está representado cada parte do nosso corpo. Então vejamos, toda esta região é o córtex somatosensorial primário. Perceba que nesta região do córtex encontra as informações sensoriais dos pés, também das genitálias e dos membros inferiores. Já nessa outra porção do córtex somatosensorial primário, nós vamos encontrar as informações sensoriais do abdômen, do tórax. Posteriormente, nós vamos encontrar nesta região as informações sensoriais dos membros superiores, das mãos. Após, encontramos as informações sensoriais provindas da cabeça, da região da mandíbula, também da laringe e da faringe. Então veja bem, nesta região do córtex somatosensorial primário existem as informações de todas as partes do nosso corpo. Aqui é formado um mapa somatosensorial. Este mapa somatosensorial vai dar origem ao homúnculo somatosensorial. E nós vimos este homúnculo somatosensorial no primeiro slide. Este homúnculo foi construído graças à descoberta daquelas regiões somatotópicas que estão no córtex somatosensorial primário. O que nós podemos observar claramente no homúnculo somatotópico sensorial? Este homúnculo, na verdade, parece uma caricatura. Neste homúnculo, nós vamos ver lábios muito grandes, além de uma língua também muito grande e mão grande. Por que essas regiões são extremamente grandes? Isso ocorre graças à área sensorial que é ocupada no córtex somatosensorial primário. Quanto maior for a área ocupada por essas regiões, maior vai ser a representação no homúnculo somatotópico sensorial. Isso quer dizer o seguinte, em outras palavras, existem muitos neurônios para representar os lábios, as línguas e também as mãos. Isso pode ficar claro uma vez que a boca apresenta diversos tipos de movimentos e é uma região muito sensível, tal como a língua e também as nossas mãos, que nós apresentamos uma alta capacidade motora na nossa mão e, além disso, há uma grande distribuição de receptores sensoriais que nós já vimos nos vídeos anteriores. Esses receptores sensoriais são extremamente importantes
para a detecção do tato epicrítico, um tato de alta precisão. Por isso, no nosso córtex somatosensorial primário, há uma representação muito grande dessas regiões. Se nós olharmos neste homúnculo, perceba que a região do tórax e do abdômen apresenta um tamanho menor em relação ao que nós vemos no corpo humano de verdade. Isso porque há uma baixa representação somatosensorial dessas regiões no nosso córtex somatosensorial. E como toda essa história começou? Isso começou graças a dois pesquisadores. O primeiro pesquisador, o senhor John Hughlin Jackson, e posteriormente contribuiu também o senhor Wilder Penfield. Esses dois pesquisadores foram essenciais para a descoberta e o aprimoramento do mapa somatosensorial. Vejamos quais foram as contribuições desses dois eminentes pesquisadores. Primeiramente, vamos falar a respeito do Sr. Jackson. O Sr. Jackson era um neurologista e também um pesquisador. O que o Sr. Jackson observou? Ele observou o seguinte, que em alguns pacientes, na verdade em vários pacientes que ele tinha, a crise epilética locomovia. Como que locomovia essa crise epilética? Este médico viu o seguinte, as crises epiléticas começavam nos dedos, passavam para a mão, antebraço, braço e o tronco. Então ocorria uma movimentação dessa crise epilética. E esse pesquisador ficou intrigado com essas observações que ele fez. O Sr. Jackson foi o primeiro pesquisador a postular, a sugerir a existência de um mapa somatotópico, tal como nós vimos há pouco. A partir desses achados, um outro médico, um outro pesquisador, o Sr. Penfield, fez o seguinte. Este médico estimulou eletricamente diferentes pontos do córtex somestésico de pacientes cirúrgicos sob anestesia local. Espera lá, sob anestesia local? Sim. Muitos de vocês podem não saber, mas vários tipos de neurocirurgias podem ser realizadas somente com uma anestesia local. Por que isso? Lembra que eu falei para vocês? O encéfalo em si não apresenta nociceptores. Isso quer dizer, o nosso encéfalo não apresenta receptores sensíveis à dor. Por isso, uma anestesia local pode ser o suficiente para a realização de vários tipos de neurocirurgia. Na anestesia local, nós vamos anestesiar o couro cabeludo, os ossos, os vasos sanguíneos, musculatura e também as meninges. Essas regiões, sim, apresentam nociceptores, receptores que vão responder a estímulos dolorosos. O encéfalo não. Então, sob anestesia local, o interessante dessa técnica que o Penfield utilizou de estimulação elétrica era que, durante a estimulação, ele poderia conversar com os pacientes. Então, o que Penfield fez com diversos pacientes? Estimulava eletricamente distintas regiões do córtex somatosensorial primário e perguntava para os pacientes: o que você está sentindo? Assim, sob anestesia local, os pacientes respondiam claramente que haviam sensação de formigamento nas regiões correspondentes do corpo. Então, o que acontecia? Naquele mapa que nós vimos, Penfield estimulava eletricamente. Aí o paciente respondia: não, eu estou sentindo um formigamento da minha mão. Penfield estimulava uma outra área. O paciente respondia: não, estou sentindo um formigamento nos meus lábios. A partir desses achados, Penfield obteve uma gama muito grande de resultados científicos e, a partir disso,
nós fomos agraciados com o mapa somatotópico sensorial, graças às observações, primeiramente de Jackson, seguidas por Penfield. E este mapa é extremamente útil até os dias de hoje. Atualmente, nós temos, obviamente, técnicas muito mais refinadas, muito mais estruturadas do que final do século XIX e início do século XX, épocas onde esses estudos começaram a ser realizados, e hoje nós podemos utilizar técnicas modernas para estudar os mapas somatosensoriais. Nós podemos utilizar técnicas de imagens funcionais para ver a neurofisiologia desses mapas. E uma coisa interessante, esses mapas modificam em acordo com a aprendizagem e também com condições ambientais específicas. Algo que naquela época, obviamente, os primeiros pesquisadores não puderam relatar, não descobriram isso logo de imediato. E, obviamente, com o desenvolvimento de futuras técnicas, nós vamos ser capazes de estudar e compreender muito mais a fundo a importância desses mapas somatosensoriais. Pessoal, a respeito da construção dos mapas somatotópicos, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por me assistir e até mais.